Boa tarde, meu nome é Guilherme e eu faço parte do grupo 7. E hoje iremos discutir se o decreto de uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e estabelecimentos de atividades essenciais instituídas pelo governador João Dória, dia 5 deste mês, é abusivo. É de conhecimento geral que o coronavírus já se alastrou ao redor de todo o mundo, e no Brasil não é exceção. No estado de São Paulo, sozinho, possui mais de 45 mil casos da doença. E podemos ver pelo gráfico da Welch Partners que é o estado que apresenta o maior número de mortes por dia do Sudeste e é o epicentro dela do Brasil. Além disso, grande parte dos hospitais públicos e privados tem a capacidade de leitos limitadas. E se fala até em um colapso do sistema de saúde brasileiro. Hoje, com cerca de 80% da ocupação total de UTIs em uso. Justamente por isso, tem sido tomado medidas sanitárias buscando conter o aumento do contágio. Entre elas, o decreto escolhido pelo grupo. Diante desse cenário caótico e buscando inquietantemente formas de conter o contágio, as máscaras emergem como uma forma bem eficiente para isso. Isso porque, de acordo com o estudo de medidas emergenciais, o uso de máscaras diminui muito a proliferação do vírus para a população, uma vez que mais da metade do percentual de pessoas que apresentam o vírus são assintomáticas, ou seja, não apresentam os sintomas do vírus. Com isso, é importante ressaltar que, mesmo não apresentando os sintomas dos vírus, ainda é possível contaminar outras pessoas através de partículas do vírus contidas na saliva que são difundidas para o ambiente através da fala. Então, pensando nisso, o governador João Dória propôs o decreto número 64.959, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras, podendo acarretar punições aos infratores que desrespeitarem tal medida. Por se tratar de um decreto, vale ressaltar que tal medida não precisa ser autorizada pela Câmara Legislativa, e ainda mais, a hierarquia é inferior às leis. Buscando justificar a medida, o governador do estado de São Paulo, João Dória, usou de recomendações da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde. O decreto se aplica para toda a população do estado, em espaços públicos e estabelecimentos que exercem atividades essenciais, determinadas por cada estado, que no estado de São Paulo ressaltam a saúde, alimentação, logística, serviços gerais, entre outros. O decreto das máscaras, como citado no artigo 1º do documento, enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo decreto número 64881, de 22 de março de 2020, fica determinado, em complemento ao disposto no decreto 64959, de 64956, de 29 de abril de 2020, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional. Tal decreto complementa o decreto anterior, que já determinava o uso de máscaras em transportes públicos no Estado. Diferente do decreto anterior, no entanto, esse novo decreto ele determina punições aos seus infratores. As punições são pautadas em outras leis, já que os decretos não podem instituir punições, eles podem instituir apenas multas administrativas. Entre elas, alguns incisos do artigo 112 do Código Sanitário do Estado de São Paulo determinam, por exemplo, multas que vão de R$ 276 a R$ 276 mil e interdições parciais em estabelecimentos. Complementando a punição anterior, então, foi utilizado o Código Penal e seus artigos 268, de infração de medida sanitária preventiva, e 330, em relação à desobediência. Em ambos, penas com detenções são previstas. Em um primeiro momento, a medida parece legítima, levando em conta que o governador tem autoridade para tal, e as causas da medida são justificáveis. Por outro lado, no entanto, é possível argumentar a inconstitucionalidade das punições abordadas no decreto, antes citado pela Marília. Isso porque, de acordo com o artigo 6º da Constituição,
que fala dos direitos fundamentais, colocando como obrigação do Estado prover saúde à população. Complementando isso, o artigo 196, que parafraseando, afirma, abre aspas, a saúde é de direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Fecha aspas. Dessa forma, prevendo um acesso igualitário a serviços e produtos que garantem a saúde do cidadão. Partindo de tal pressuposto, seria de obrigação do Estado disponibilizar máscaras aos cidadãos, como foi feito em Madrid, ou mesmo um exemplo mais próximo, no Rio de Janeiro, de modo a abranger pessoas sem condições para a compra de máscaras, por exemplo. Só a partir desse momento, então, as punições poderiam ser legítimas, segundo tal linha de pensamento. Uma outra linha de pensamento, semelhante à que o João acabou de trazer para a gente, também alega inconstitucionalidade do decreto, baseado em dois princípios, o da razoabilidade e o da proporcionalidade. O razoabilidade, ele exige equivalência entre a medida adotada e o critério. Logo, o direito do cidadão tem que ser proporcional ao custo pago por ele. Nesse sentido, o decreto pode ser considerado não razoável a partir dessa linha de pensamento. A proporcionalidade, ela implica que as punições são proporcionais ao ato. Logo, é questionável que multas de R$276 mil e até detenções pelo não uso de máscara seja proporcional. Os princípios do direito administrativo citados, eles são inclusive muito usados no nosso dia a dia e ganham espaço cada vez mais no tribunal através de multas abusivas. Em outro cenário, e outra linha de pensamento, na verdade, situações extremas exigem medidas extremas. Hoje, a gente se encontra em um cenário de emergência no Brasil, gerado principalmente pela crise sanitária e pela crise econômica. E nesse cenário, os governos estaduais têm autonomia perante medidas sanitárias. Desse modo, seria perfeitamente possível, através dessa linha de argumentação, que a esfera privada fosse invadida e os direitos dos cidadãos fossem limitados. Ao mesmo tempo, os defensores dessa linha também alegam que pela supremacia do interesse público é possível que realidades jurídicas distintas do comum sejam criadas. Isso porque o que deve prevalecer, de acordo com eles, é o interesse da maioria dos cidadãos. Sendo assim, como já foi dito anteriormente, é possível concluir que algumas partes elas alegam essa inconstitucionalidade desse decreto, só que outras, pelo cenário atual e todos esses problemas, eles alegam que essas medidas extremas são necessárias. E partindo de todas essas linhas de pensamento, é possível realizar um debate acerca desse decreto realizado pelo governador de São Paulo. Muito obrigado pela atenção e estamos prontos para o debate.